João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E agora, capítulo 9, de 1 a 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O Evangelho de João traz para nós pelo menos 7 declarações onde Jesus vai falar algo a respeito de si mesmo. E nós sabemos que João fez questão de fazer esse relato, porque João não está escrevendo como os outros evangelistas, fazendo ou tentando fazer uma narrativa de toda a vida de Jesus. João está escrevendo pelo menos 60 anos depois dos outros, e João está tentando explicar o significado da vida de Jesus, e não apenas fazer um relato, uma narrativa dos seus feitos. E para explicar quem é Jesus, João usa exatamente as palavras de Jesus e os acontecimentos próximos a essas declarações de Jesus. E nós vimos na semana passada à noite que Jesus disse a respeito de si mesmo: Eu sou o pão da vida. E nesta manhã eu gostaria de considerar com vocês uma segunda declaração de Jesus, um segundo eu sou de Jesus, onde Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. E os textos que nós lemos são textos onde João nos apresenta essa declaração de Jesus, para que a gente possa entender o significado da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Jesus veio para trazer satisfação, para trazer pão, para satisfazer as nossas necessidades. Mas Jesus também veio para ser a nossa luz, para nos libertar das trevas, para fazer com que nós enxerguemos a realidade, não só a respeito da nossa vida, mas também a respeito deste mundo e principalmente a respeito dele próprio, do Senhor, do nosso Deus e Pai. Então, quando nós olhamos para estas explicações que João nos traz, nós vamos aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre o significado da sua vinda. E é especial isso para nós nesse momento, porque sempre no mês de dezembro nós falamos muito sobre o nascimento de Jesus. E você vai ouvir muito as pessoas falando sobre isso. E você pode ajudá-las, inclusive, dizendo: Mas você sabe o que significa Jesus ter nascido entre nós? O Filho de Deus ter se encarnado? Você sabe o que simboliza realmente aquele nascimento no presépio? O que significa realmente a vinda do Filho de Deus a este mundo? Entre todos os significados que nós podemos citar, eu acredito que estes 7 ditos por Jesus são os principais que você precisa guardar. Da semana passada, ele é o pão da vida. E hoje, ele é a luz do mundo. Mas vamos entender, para nos ajudar a entender melhor essa história, é bom irmos direto para a narrativa que nós lemos lá no capítulo 9. A história do capítulo 9 você provavelmente já ouviu. É a história de um cego. O texto diz que é um cego de nascença, um homem adulto já, mas que nunca viu a luz do dia. Nunca tinha enxergado uma única cor sequer. Nunca viu o brilho das estrelas, nem o brilho do sol, nem o brilho da lua. Ele nunca enxergou a natureza, ele nunca viu, apenas ouviu os pássaros, ele nunca viu a água, ele nunca tinha visto uma floresta, ele nunca tinha visto o cume daquelas montanhas lá da Palestina que ficam revestidos do branco da neve. Ele nunca viu estas coisas, embora ele pudesse ter sentido algumas que podem ser sentidas, mas ele não tinha visualizado isso. Ele vivia em trevas. Eu já li algumas declarações a respeito de pessoas cegas, e o que elas dizem a respeito
da sensação que elas têm, especialmente aquelas que já viram, já enxergaram e ficaram cegas, é que elas estavam em trevas. Uma história especialmente tocou muito meu coração e o coração de algumas pessoas aqui da igreja. Eu lembro muito de umas visitas que nós fizemos, o João me acompanhava nessas visitas. Nós visitávamos uma senhora de idade aqui na cidade, mãe da Marta, esposa do Orlando Marto, e ela foi acometida de um acidente cerebral, um dia que ela estava colhendo algumas plantas na sua horta, e quando aconteceu isso, ela perdeu alguns sentidos. Ela perdeu o sentido da visão, ela perdeu os movimentos, ela perdeu a capacidade de falar, ela apenas conseguia fazer alguns leves movimentos para sinalizar que ela estava entendendo o que estava sendo dito. E todas as vezes que nós íamos visitar e conversar e orar com ela, a sensação que nós tínhamos quando a gente saía de lá era muito dura, muito impactante. Porque a sensação é de que você está diante de uma pessoa que realmente está presa nas trevas. Porque não anda, não vê, não fala. Apenas ouve e sente o tato. Essa é uma grande prisão. E quando Jesus decide mostrar que ele é a luz do mundo, ele acompanha essa declaração dele exatamente com um milagre, que é o milagre de tirar alguém que está fisicamente nas trevas por causa da cegueira. Uma pessoa que nunca enxergou o mundo como ele realmente é. Uma pessoa que nunca saboreou a beleza que Deus criou. E então, os discípulos não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, e provavelmente aquele cego era conhecido naquela região, porque os discípulos quiseram ou tentaram dar a entender que havia algumas coisas irregulares na vida daquele cego e na vida dos seus pais. Tanto que eles perguntam para Jesus: quem que pecou no caso desse cego aí? Foi ele ou foram os pais, e por isso que ele está nessa cegueira? E aí os discípulos eles estão cometendo um erro, mas eles também estão acertando. Porque num sentido, todas as mazelas que existem nesse mundo são realmente consequência de pecado. São consequência do pecado dos nossos primeiros pais, quando eles desobedeceram a Deus, e a desobediência deles trouxe para a nossa raça, trouxe para a humanidade a queda, e nos lançou realmente nas trevas. O pecado de Adão e Eva lançou toda a raça humana nas trevas. E junto com essas trevas, todas as mazelas que experimentamos, inclusive a morte, as deficiências, as pragas, o sofrimento, a dor de qualquer tipo que você puder imaginar, tudo isso é realmente consequência do pecado. Mas eles estavam cometendo um erro na tentativa de julgar que aquela cegueira fosse fruto de um pecado específico, ou dele, ou dos seus pais. E nisso Jesus os repreendeu. Porque só existe um que pode fazer tal juízo a respeito de qualquer um de nós. E esse alguém é o Senhor. Nenhum homem pode fazer tal coisa e nem especular sobre isso. Por isso Jesus chamou a atenção dos discípulos e falou assim: olha, de maneira alguma, não é por causa de um pecado da família dele ou seu propriamente. Mas isso aconteceu com ele para que fossem manifestas as obras de Deus. Para que Deus fosse glorificado através dele. Para que a glória do Senhor fosse mostrada naquela situação. E qual era a glória do Senhor para ser mostrada naquela situação? A glória do Senhor para ser mostrada naquela situação é exatamente o poder de Cristo de tirar as pessoas das trevas e iluminar a sua existência. E o exemplo que seria dado através daquele milagre, um milagre físico, é um exemplo de um milagre espiritual, porque é isso que Jesus vem fazer conosco. A nossa existência sem Deus e a vida do homem sem Deus é como a vida de um cego. É como a vida de alguém que sai tateando, e aliás, a Bíblia diz a respeito disso, que os homens andam por aí cegos, tateando, tocando em coisas, tentando encontrar a verdade. Porque o homem sem Deus é cego, está nas trevas. A ausência de luz na vida dele coloca-o completamente na escuridão. E aquele milagre exemplifica o que Cristo vem fazer com todo aquele que nele crê. E então Jesus realmente o curou. Jesus curou de uma maneira estranha, né? O texto diz que Jesus cuspiu na terra, no pó, fez um lodo e pegou aquele lodo, aquele barro, e passou nos olhos
daquele cego. Jesus já curou outros cegos nos evangelhos, você pode ler no evangelho de Mateus e no evangelho também de Marcos e de Lucas, curas que Jesus fez, e Jesus usou formas diferentes de curar pessoas. Alguém pode perguntar, mas por que Jesus usou especificamente esta forma? Existem muitas sugestões por aí. Uma especulação interessante, mas guardem bem, uma especulação é que Jesus estava querendo simbolizar naquela história ali, primeiro, que o homem veio do pó, veio do barro, e Jesus então usa aquele barro e passa sobre o homem, simbolizando o quê? Simbolizando que ele, embora sendo filho de Deus, ele também veio do barro. E ele estava usando aquele próprio barro ali na cura daquele homem. Essa é uma das especulações. A outra é que o barro nos olhos gera irritação. E imediatamente, quando você está irritado com barro nos olhos, eu acho essa muito interessante, você faz o quê? Você busca a água para se lavar. E então, manda-o para o tanque de Siloé. Você viu na sua Bíblia que entre parênteses tem uma explicação do que significa essa palavra Siloé? A palavra Siloé significa o quê? O enviado. Então vejam só, se você juntar as duas histórias, imagine o seguinte, aquele barro, esse pó do qual nós somos feitos, ele causa irritação nos nossos olhos, ele nos impede de ver. Mas quando Jesus vem e se faz barro, e esse barro é colocado sobre os nossos olhos, e nós buscamos o enviado, o tanque de Siloé, a água, nós podemos lavar os olhos, e aquele cego voltou a ver. Mas como eu disse, isso tudo é especulação. Essas são as tentativas que os comentaristas tentam fazer para explicar, e a gente não pode se ater muito a isso. O mais importante não é o como aquele cego voltou a ver, e não por que ele estava cego. O mais importante dessa história é quem. Quem o fez enxergar novamente? Foi Jesus. E isso explica o que Jesus estava tentando ensinar para aqueles homens e eles não estavam entendendo. Se nós voltarmos um pouquinho agora, o capítulo 8, quando Jesus diz a primeira vez, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz dos homens, os discípulos, os irmãos de Jesus, os estudiosos, os escribas, os fariseus, os religiosos, começaram a discutir com Jesus. E eles começaram a argumentar com Jesus o seguinte, olha, você não pode dar testemunho de si mesmo, porque quem dá testemunho de si mesmo mente. E essa era uma regra entre os rabinos, entre os mestres. O mestre nunca pode falar de si mesmo, porque se ele fala de si mesmo, ele perde a autoridade. E Jesus estava fazendo isso. E aí Jesus começa a argumentar com eles, não, eu não estou fazendo isso. Porque segundo a lei, você vai encontrar isso em Levítico e Êxodo, segundo a lei, você precisa de pelo menos 2 testemunhas a respeito de algo que você é. E aí Jesus diz, eu dou testemunho de mim mesmo porque eu sou a verdade, e o meu pai dá testemunho de mim mesmo. E aí eles começam a perguntar, mas cadê seu pai então? Ele falou, vocês não estão enxergando meu pai? Quem vê a mim vê o pai. Então ele está dizendo que o testemunho dele é um testemunho duplo. E isso tem 2 sentidos. Um é que realmente no Cristo encarnado e naquilo que ele fala e naquilo que ele faz, você vê o Pai, mas também tem o testemunho do Antigo Testamento, que é a palavra do Pai, e a palavra do Pai dá testemunho a respeito do Filho. E se você for buscar referências do Antigo Testamento a respeito do testemunho que Deus dá, de que o seu Filho seria a luz do mundo, você vai encontrar vasta quantidade de referências no Antigo Testamento a respeito disso. 290 e poucas referências, quase 300 referências, falando que o Senhor enviaria luz ao mundo. Mas você pode lembrar da principal delas, que está noticiada lá em Gênesis, no capítulo 1 já, quando o Senhor conta, através do relato de Moisés, a criação do mundo, a primeira coisa que foi chamada à existência foi a luz. E isso não é por um acaso. É exatamente porque no meio das trevas só existe uma coisa que pode banir as trevas do mundo, e é a luz. Isso foi na criação, isso foi ao longo da história, e especialmente na vinda do Senhor Jesus. Jesus vem porque é absolutamente necessário que a luz brilhe nesta existência nossa, nesta vida nossa, porque sem luz não há vida. E esse debate com Jesus é um debate que se estende, e ele começa simplesmente com uma discussão, depois vira realmente um conflito, e por fim termina uma divisão. No final as pessoas saem, eles não prendem Jesus no capítulo 8, porque Jesus diz, eles não vão me prender porque não é chegada a minha hora. Mas eles se revoltaram, especialmente os judeus, se revoltaram contra Jesus,
naquela situação, porque Jesus estava dizendo coisas a respeito dele, e os judeus sabiam que faziam, que arremetia Jesus ao Antigo Testamento como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E então eles ficaram extremamente indignados com a audácia do Senhor Jesus de dar testemunho a respeito de si mesmo, falando de si como se ele fosse o Messias, porque até então eles não tinham ainda crido em Jesus Cristo. Até os seus próprios irmãos que estavam com ele duvidavam dele. Quando nós entramos no capítulo 9, então Jesus faz uma demonstração através de uma obra física de que realmente ele é a luz do mundo, trazendo um homem das trevas para a luz, fazendo-o enxergar. Depois em casa você pode continuar lendo o capítulo 9 e você vai ver que lá no capítulo 9 a confusão continua, porque alguns amigos daquele cego vão começar a discutir se aquilo ali realmente foi verdade. Outros vão chegar e falar assim, não, esse homem não é o mesmo cego que a gente via lá na rua, ele está diferente, é outra pessoa, isso daí é uma farsa. E vão tentar, de alguma maneira, no capítulo 9, insistir na ideia de que Jesus estava mentindo e que ele estava fazendo não era verdade. Porque se eles admitissem que o que Jesus fez era real, verdadeiro, eles teriam que reconhecê-lo como o Messias, Filho de Deus. E essa é a grande dificuldade que João relata durante todo o seu evangelho. A resistência dos homens contra aquele que deu provas de quem ele realmente é. E nesse sentido nós precisamos aproveitar extremamente o evangelho de João nos nossos tempos, porque João serve para isso, para mostrar que Jesus não é apenas uma história do passado, não é apenas um mito, não é apenas um relato histórico para a gente poder comemorar o Natal, fazer belas festas, fazer presépio, fazer cenários bonitos. Não, Jesus não é isso. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que veio colocar luz nas nossas trevas, como nós lemos no Salmo 112. Se você lembrar do versículo 4 do Salmo 112, diz que ao justo nascerá luz nas trevas. Que luz é essa que nasce nas trevas do justo? Essa luz é o próprio Senhor Jesus, é o Senhor. Quando a palavra de Deus, no Salmo 119, é descrita como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é porque a palavra de Deus, ela faz referência a quem? Quem é o assunto principal da palavra de Deus? É Jesus. E quando Jesus vem ao mundo e diz, olha, toda essa palavra que serviu como lâmpada, luz para o caminho de vocês, ela aponta para mim, porque eu sou a luz do mundo, eu sou a luz enviada para vocês. Jesus é aquele que faz com que os nossos olhos se abram para que a gente enxergue quem a gente realmente é. Jesus é aquele que faz com que os nossos olhos se abram para enxergar que esse mundo, na realidade, ele está em ruínas, que a beleza de Deus foi ofuscada pelo pecado dos homens. Jesus é aquele que abre os nossos olhos para enxergar que existe vida além desta vida pregressa aqui. Que o Senhor tem algo preparado para nós que é infinitamente melhor do que o que está aqui. Jesus abre os nossos olhos para que a gente olhe para as pessoas além da reputação, além da história, além dos pecados, além dos defeitos, além dos problemas delas. Jesus é a luz que nós precisamos para olhar para esse mundo, para enxergar Cristo na vida das pessoas e para enxergar um caminho no meio do caos, para enxergar uma rota no meio do deserto, para enxergar um oásis no meio do deserto. Jesus é a luz. Quando nós pensamos sobre isso agora, e pensando na nossa vida e na história que nós temos relatado nas Escrituras e a história da vida de cada um de nós, a gente pode pensar, sem luz não existe vida. Não existe. A luz é fonte de vida, desde Gênesis 2. A luz é absolutamente necessária para o caminhante, para aquele que faz a jornada. Você já imaginou um mundo sem luz? Já imaginou se não nascesse o sol? E se a lua não tivesse o reflexo do sol? E se não existissem as estrelas? Volta e meia acontece uma noite daquelas nubladas que não tem lua, não tem estrela, e às vezes você se vê numa estrada, em algum caminho, se você desligar a luz do carro, você não enxerga um palmo na frente dos seus olhos. Volta e meia, quando você estiver passando por uma situação dessa, desligue o farol do carro. E pare. Pare 2 ou 3 minutos e reflita o que é a vida sem Deus. É isso. É não conseguir enxergar nem que distância a sua mão está do seu rosto. A gente precisa considerar essas coisas. Porque a vida de cada um de vocês que crê em Jesus já foi assim um dia. E a vida de muitos amigos nossos, de muitos companheiros nossos, talvez até de familiares nossos, está exatamente assim nesse momento. Eles acham que sabem das coisas, mas eles não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz.
podem estar diante de um grande abismo que vai acabar com a vida deles, mas eles simplesmente não veem. Porque sem luz é impossível que a vida continue a existir. A luz nos permite viver, nos permite andar, nos permite relacionamento. Com a luz eu vejo onde estou e com quem eu estou. A luz é o que o seu filho adolescente precisa para entrar na universidade, para conviver lá. A luz é o que o marido precisa para conviver no ambiente de trabalho, é o que a esposa precisa para viver no ambiente de trabalho. A luz é o que nós precisamos para podermos nos relacionar com as pessoas. A luz é o que nós precisamos para viver nesse país nosso tão conturbado, cheio de tendências malignas e terríveis. A luz é o que nós precisamos. A luz dissipa as trevas. Aonde há luz, o caos não vence. E nós precisamos disso. Quando olhamos para as Escrituras, só para vocês terem uma ideia, existem 798 referências à luz, a brilho ou a iluminação que nós precisamos. O que destrói uma família, o que destrói um lar é exatamente a ausência de luz. E aí você pode pensar em duas maneiras de trazer luz para a sua casa. A principal e a maior delas é exatamente buscando a Cristo na sua casa. E a segunda é abrindo a palavra de Deus na sua casa, e não é deixando aberto lá no Salmo 90, que não vai adiantar nada. Mas é lendo a Bíblia, lendo com seus filhos, lendo com seu esposo, lendo com a sua esposa, lendo com seus amigos, lendo a palavra de Deus. Não adianta você chegar em casa, ir lá no interruptor e acender aquela luz, porque aquela luz vai iluminar fisicamente a sua casa, mas espiritualmente a sua casa pode estar um breu, por falta de Cristo e por falta da palavra que aponta para Cristo. Famílias quebram, lares se arrebentam, empresas quebram, países quebram, por falta de luz. Quando nós estávamos lá na Missão Kaiowá, quem estava lá ouviu uma missionária que deu testemunho sobre a realidade na Venezuela. Ela fugiu de lá, está lá na Missão Kaiowá, trabalha lá com os índios. Ela é enfermeira, uma boa enfermeira, e ela contou a história do que eles estão vivendo lá. Mas como ela é muito crente, ela deu uma visão diferente da visão que você vai encontrar nesses vídeos que vêm pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ela disse o seguinte: a Venezuela, no auge da sua riqueza, porque a Venezuela foi extremamente rica e é ainda, ela é mal administrada, ela tem uma ideologia política contrária, ela está debaixo da disciplina de Deus. Mas no auge da economia da Venezuela, eles decidiram fazer aquilo que Agur, na sua oração de Provérbios 30, nos alerta e pede a Deus. Agur pede lá: Senhor, não me dê nem riqueza nem pobreza, me dá o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu pobre, venha roubar e profane o nome do Senhor, ou rico diga quem é o Senhor, ou seja, esqueça completamente quem é Deus. E ela contou que no auge da vida da Venezuela, a Venezuela esqueceu de Deus. E a Venezuela passou a venerar Bolívar. Passou a venerar o homem. A Venezuela arrogantemente se afastou de Deus, se afastou da palavra de Deus. A Venezuela se afundou, mergulhou nas trevas. E ela disse isso com todas as letras. Ela disse: o que a Venezuela está vivendo hoje é disciplina de Deus, porque ela abandonou o Senhor. E quando você abandona Deus, o que acontece é que as trevas tomam conta. Jesus veio, a luz veio a este mundo, para que nós não vivêssemos nas trevas. A luz é o elemento mais importante dentro da criação, e a luz é o elemento mais importante na nossa vida, e a luz é Cristo Jesus. É isso que você precisa lembrar no Natal, quando a gente enche essas árvores com esse monte de luzinha, e esqueça o formato da árvore, esqueça as bolinhas, mas pense nessas luzes brilhando, porque essas luzes representam a luz de Cristo, que ilumina a nossa vida. E é dessa luz que nós precisamos. A gente pode encher a nossa casa de luz por dentro e por fora, especialmente no Natal, para impressionar as pessoas, mas a luz que realmente vai impressionar esse mundo é a luz de Cristo brilhando através do nosso coração. Essa luz que nós precisamos. Apesar destas inúmeras referências que nós temos na Bíblia, e apesar de tantas referências do Antigo Testamento, o povo lá de Jerusalém, o povo da Palestina, o povo da Judéia e da Galiléia recebeu Jesus e não reconheceram a luz do mundo. E João diz: Ele é a luz. Ele é a luz do mundo.
Quem o segue, são as palavras dele, não andará em trevas. E esse versículo, então, é um versículo que tem uma lição para nós muito clara e objetiva. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João 8:12. Quem me segue não andará em trevas. O que você precisa para não andar em trevas? Para não deixar a sua casa nas trevas. Para não deixar que as trevas dominem a sua vida. Você precisa seguir a Jesus. Nós todos precisamos seguir a Jesus. Você fala, pastor, mas eu sou crente há tantos anos. Eu também. Mas às vezes, mesmo sendo crente, a gente não segue Jesus. Às vezes a gente segue tradições. Às vezes a gente segue cultura. Às vezes a gente segue a tradição da igreja, mas nem sempre é a igreja ocupada. Às vezes a gente segue a tradição da nossa vida mesmo. A tradição dos nossos pais. Meu pai fez assim, eu vou fazer também. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Dá certo. Isso é pragmatismo, perigoso. Nós temos que seguir a Cristo. O que ele fazia, o que ele dizia, como ele se comportava. E a gente tem muito sobre isso no Evangelho, e você pode procurar e você pode alimentar a sua alma. Se formos atentos àquilo que Jesus fez e disse, nós vamos encontrar uma lista quase que interminável de atitudes que nós devemos nutrir no nosso coração. Jesus diz, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse que ia ser fácil, mas é o único jeito, é a única luz, é o único caminho, você tem que aproveitar isso. Não tem jeito. Uma vez um amigo meu estava me contando que ele foi fazer uma viagem e deu uma pane elétrica no carro dele e o carro só continuou a funcionar. Mas não funcionava seta, não funcionava luz, não funcionava nada do carro e ele estava num lugar longe de tudo, de todos. O que ele fez? Ele falou, eu fiquei esperando passar um caminhão na estrada. Não adiantava ser carro pequeno porque eu não sabia se eu ia acompanhar ou não e segundo que eu precisava de um escudo, que eu precisava ficar bem pertinho. Eu falei, passou um caminhão. Quando passou esse caminhão, eu acelerei e fui grudado na traseira dele. Andei quase 50 quilômetros ali na traseira dele, porque era a única luz que eu tinha para seguir. Quando a gente está em trevas, é assim. E Jesus é a única luz para nós seguirmos. Não tem outro. Não tem outro. É Jesus. E nós precisamos nos agarrar a essa luz, nós vamos seguir essa luz, tomar nossa cruz, e nós temos que ir. Até porque nós também temos um papel de ser luz neste mundo. Não foi isso que Jesus disse que nós deveríamos ser? Sal e luz. Nós temos o papel. A luz não é nossa propriamente dita. Nós somos apenas um canal, nós refletimos essa luz aos homens. Então, quando chega no Natal, você precisa falar disso, dar testemunho disso. Mas para dar testemunho, para falar disso, você precisa experimentar isso no seu coração. Eu acredito que todos nós, em alguma proporção, temos, infelizmente, um pouquinho de trevas nas nossas vidas. E como eu disse, as trevas são a ausência de luz. Então não é porque você trouxe treva para a vida, é porque Jesus ficou fora de algum lado da sua vida. Quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, os salmistas especialmente dizendo de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a vida inteira dele está envolvida nessa relação com Deus. Às vezes a gente tem um lado da nossa vida que parece estar na luz, mas às vezes a gente deixa outros compartimentos da vida da gente nas trevas. A gente tenta dividir o coração. Então essa parte fica na luz com Jesus, essa outra parte não dá. Jesus não vai ficar assustado com nada que você tem guardado aí no coração, nem na mente, porque Jesus nos conhece completamente. E nós não precisamos ter medo de mostrar área nenhuma da nossa vida para Cristo, porque Cristo já enxerga tudo. O que nós precisamos realmente é confiar em Jesus. E entender que sem a luz dele em todas as áreas da nossa vida, nós estaremos perdidos. Por isso que nós começamos lendo este salmo tão belo. Ao justo nascerá a luz nas trevas. Neste mês de dezembro, nós lembramos do nascimento de Jesus. Troque a palavra nascimento de Jesus pela palavra luz nas trevas. Há 2000 anos atrás, nasceu luz nas nossas trevas. Se você ainda está vivendo em trevas em alguma área da vida, a solução para isso é Cristo. Quanto que ele cobra? Nada, é de graça. Qual a condição? Que você creia nele. Só isso. Qual o trabalho eu tenho que fazer? Que você creia nele. Só isso.
Mas ele vai se assustar comigo? Não vai, pode ter certeza. Lembra do Evangelho de João, capítulo 13, o texto diz: Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. O fim envolve traição de Pedro, o fim envolve a fuga da maioria dos apóstolos, o fim envolve a incredulidade deles lá no caminho de Emaús, o fim envolve todos os tropeços da vida deles. Jesus os amou e os amou até o fim. Jesus veio para ser a luz que tira as trevas do nosso coração. Aproveite essa luz, viva nessa luz. Jesus estava presente na criação, Ele é a própria palavra de Deus, Ele é a fonte de esperança. Jesus é aquele que nos encontra e nos ilumina. Jesus é a luz que ilumina o caminho de cada um de nós, nos tira do erro. Jesus é a luz que ilumina e que revela a sua palavra no nosso coração para que a gente possa entender. Jesus é a fonte da nossa fé, Jesus é a fonte do amor, Jesus é a nossa torre forte, de onde nós conseguimos enxergar muito longe, de onde um grande farol ilumina a nossa vida. Jesus é a nossa fortaleza iluminada e segura. Jesus é um lugar seguro e iluminado para o coração de cada um de nós. Aproveite essa luz. E nesse Natal, você não apenas lembre do nascimento de Jesus, mas você experimente essa luz nascendo no seu coração. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Que todos nós entendamos que nós precisamos dessa luz todos os dias. Não sei se você já teve essa experiência, e às vezes no meio da tarde forma aquela nuvem escura, e as luzes dos postes da cidade começam a acender. Já viram isso? Pois é. Às vezes tem dias na vida da gente que as coisas vão ficando bastante escuras. Nessa hora você precisa de iluminação, como aqueles postes que acendem sozinhos. Nesta hora é a hora de dobrar o joelho, falar: Jesus, eu preciso que o Senhor acenda uma luz, porque trevas profundas estão se estabelecendo sobre a nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas eu quero desafiá-los para que vocês confiem nessa luz que é Jesus. Vamos ficar em pé?